Bem-vindo ao Sim ou Não. Este é o programa de debate do amanhã.pt e esta semana debatemos mudanças no mundo do trabalho. E por isso a pergunta é possível avançar para a semana de 4 dias sem um impacto negativo para as empresas? Ou analisando um tema com maior profundidade, a agenda para o trabalho digno tem neste momento condições para ser aplicada? Ora, comigo estão Ana Mendes Godinho, ex-ministra do Trabalho e da Segurança Social, deputada do Partido Socialista, e Rafael Campos Pereira, vice-presidente da CIP e também vice-presidente executivo da AIMAP, que é a Associação da Indústria do Setor Metalúrgico e Metalomecânico. Bem-vindos, muito obrigado a ambos pela vossa disponibilidade de agenda, que eu sei que é bem difícil. Já sabem que tem um minuto e meio para a tese inicial, para a defesa da ideia, depois debatemos, sintam-se à vontade para se interromperem, olharmos nos olhos, que é uma coisa que é importante em situação de debate. Ana, comece por si, mais uma vez agradecendo muito a sua presença. Muito obrigada, Luís. Antes de mais, dizer que ainda bem que trazemos aqui este tema, acho que é um tema do momento, mas é um tema também do futuro. Acho que é evidente para todos nós que quanto mais nós conseguimos, como país, encontrar fórmulas de valorização das pessoas e dos trabalhadores, mais cresceremos. Acho que isso ficou evidente nos últimos anos. A aposta decisiva na valorização dos trabalhadores é o que permite o crescimento, é o que permite ter empresas com capacidade de inovação, com capacidade de serem mais competitivas. Acho que isso ficou evidente para todos nós e, por isso, a Agenda do Trabalho Digno, que agora faz um ano, procurou ser também este instrumento verdadeiramente de aposta decisiva no trabalho digno, na valorização dos trabalhadores, como um fator de crescimento do país. Dentro da Agenda do Trabalho Digno, a Agenda do Trabalho Digno procura ter várias dimensões, seja nomeadamente de combate à precariedade, da valorização dos jovens no mercado de trabalho, mas também se procurou testar novas formas de organização dos tempos de trabalho e de organização de trabalho. A Semana de 4 Dias e o projeto piloto que foi lançado pelo anterior governo, em 2023, teve mesmo esse objetivo. No fundo, testar novas formas de trabalho, neste que é um mundo cada vez mais competitivo, em que a procura de recursos humanos e talento é a maior competição que existe neste momento a nível europeu e a nível mesmo global. E, portanto, conseguirmos também testar novas formas, procurando aprender destes projetos piloto, aquilo que são os aspectos positivos, as vantagens, as desvantagens, mas também aquilo que é preciso mudar do ponto de vista também de enquadramento ou de política, por exemplo, de apoio público a estas novas modalidades, foi esse o objetivo e acho que é extraordinário Portugal ter demonstrado que era possível, com este projeto piloto, que é possível existir uma semana de 4 dias, avaliando naturalmente as vantagens e desvantagens e em que nestas empresas que testaram o piloto ficou evidente que as vantagens superam muitíssimo as desvantagens, que é prova, aliás, o facto de a maior parte das empresas terem decidido nem sequer voltar para trás. 93% dos trabalhadores consideraram que não querem voltar para trás e eu acho que isso mostra bem que temos de ter a coragem de testar novas formas de trabalho sem ter preconceitos nenhuns sobre velhos tipos de organização que precisam mesmo de ter novas respostas, nomeadamente para atrair e fixar talento em Portugal, que é a chave decisiva do nosso crescimento. Muito bem, vamos já saber melhor como. Naturalmente. Rafael, a ideia geral relativamente a esta questão? Devo dizer que admito que todos temos a noção de que há evoluções que nos conduziram do trabalho 7 dias por semana para 6 dias por semana, para 5 dias por semana e provavelmente no futuro, quando houver condições para isso, esta também será a tendência. Segundo ponto, subscrevo quaisquer medidas que contribuam para melhorar a qualidade de vida das pessoas, a qualidade de vida dos trabalhadores ao serviço das nossas empresas e que, ao mesmo tempo, segundo dados resultantes do estudo, podem contribuir para reduzir o stress laboral, melhorar o ambiente de trabalho, reduzir algumas tensões, etc, etc. Agora, o que me parece é que este estudo que foi divulgado não é suficientemente representativo para merecer conclusões tão entusiasmadas como, de algum modo, têm sido propaladas. Vamos lá ver. Isto foi um estudo que incidiu entre 21 a 40 empresas, porque 41. Depois algumas desistiram, mas pronto, cerca de 40 empresas. Empresas não.
organizações, muitas delas não empresariais. Um banco de células estaminais, uma IPSS, uma creche, mas, em todo caso, nós podemos constatar que estamos a falar de um universo de 40 organizações num total de 1,5 milhão de empresas. E estamos a falar de algumas centenas de trabalhadores num total de 5 milhões de pessoas que trabalham em Portugal. E, portanto, isto, digamos que é relativamente residual. Para além disso, o tipo de organizações que estão abrangidas pelo estudo não nos permitem conclusões para outros segmentos da economia portuguesa. Não há empresas de base industrial, não há empresas da grande distribuição, não há empresas de restauração ou de construção civil. E, portanto, temos que ser muito cautelosos quando queremos extrair conclusões deste estudo. Admito que, no futuro, com outro tipo de investimentos em tecnologia e com a substituição crescente e progressiva de postos de trabalho mais obsoletos por perfis profissionais de maior densidade tecnológica e de maior valor acrescentado, nós podemos começar a competir nesses campeonatos de valor acrescentado onde venha a ser possível reduzir o tempo de trabalho nos termos que esta iniciativa sugere. Agora, por enquanto, eu acho que a grande prioridade em Portugal tem que ser o crescimento económico. Eu não quero ir como aos gregos que ontem anunciaram a semana de 6 dias para aumentar a atratividade da economia portuguesa e o aumento da produtividade. Também não tenho como certo que aumentarmos a semana de trabalho de 5 para 6 dias, embora lá também voluntariamente, conduza a aumentos de produtividade. Enfim, também posso dizer que há exemplos que nos vão nesse sentido. A Coreia do Sul, quanto mais trabalha, mais produtivos são. Os japoneses, de algum modo, também, mas não quer dizer que isso seja a realidade no mundo ocidental. E, portanto, não tenho também muitas dúvidas sobre essa iniciativa e sobre o que se está a passar na Grécia. O que eu acho é que nós, em primeiro lugar, temos que apostar no crescimento e temos que ganhar dinheiro. Temos que contribuir para que a economia portuguesa, o PIB per capita cresça, para que haja maiores condições para Portugal ser uma economia competitiva nos segmentos mais sofisticados e mais exigentes e, a partir daí, ganharmos, as nossas empresas crescerem em termos de produtividade, e quando digo que a produtividade é relativamente baixa em Portugal, não estou a fazer acusações a ninguém, estou a constatar um facto que decorre do ambiente em que as empresas trabalham, de algumas deficientes organizações de algumas empresas, de alguns trabalhadores ainda menos qualificados e, portanto, isto é responsabilidades absolutamente repartidas. Mas o que eu acho é que neste momento, o que nós achamos é que neste momento em que Portugal ainda tem índices de produtividade baixos, temos que ter muita cautela antes de reduzir o tempo de trabalho, porque isso vai nos criar dificuldades de competitividade e capacidade de concorrer com alguns dos nossos principais concorrentes, alguns deles assentes em semanas de 6 dias de trabalho e em dumping social e salários baixos, e nós estamos, de algum modo, a reduzir o tempo de trabalho. Naquilo que são empresas de base industrial, corremos o risco de, reduzindo 20% o tempo de trabalho, se a empresa, os postos de trabalho ou os recursos humanos pesarem 50% nos seus custos totais ou 25% nos seus custos totais, vai obrigá-los a aumentar os seus preços 10% ou 5%. E isto não é, neste momento, sustentável. Mas a grande questão é, será que é possível para todos os setores da economia, inclusive para a indústria, aplicar a ideia da semana de 4 dias? Porque, provavelmente, pergunto eu, em áreas tecnológicas, em áreas de prestação de serviços, por exemplo, consultoria, se calhar consegue-se gerir melhor, mas em chão de fábrica, será que é possível? Como disse há pouco, hoje em dia, o que é mais crítico e o que é mais decisivo na competitividade internacional é mesmo a capacidade de atrair e fixar trabalhadores. Diria mesmo que esse é decisivo para a nossa capacidade de continuarmos a crescer. Se nós não tivermos a capacidade de aumentar a nossa capacidade de atrair trabalhadores, não vamos conseguir crescer do ponto de vista económico. O Rafael sabe isto à exaustão, como todos nós. E, portanto, nós temos mesmo que criar um clima e uma capacidade de dar condições aos trabalhadores para que eles escolham Portugal e as organizações em Portugal para trabalhar. A semana de 4 dias e o projeto piloto foi uma das formas que procurámos lançar no debate para, no fundo, que as empresas não ficassem à espera de testar novas metodologias e fosse agora também um momento
para, de alguma forma, anteciparmos estas novas formas de trabalho. Lembramos toda a transformação brutal que o trabalho remoto veio trazer nas organizações, a propósito da pandemia, que no fundo acelerou aquilo que nós pensávamos que era uma coisa que ia acontecer daqui a muitos anos, no futuro, mas de repente se transformou o nosso presente e como isso acelerou de uma forma tão impressionante. E a semana de 4 dias, o projeto procurou ser, de alguma forma, andarmos à frente das tendências para que não ficamos de arrasto depois quando elas surgirem e depois vamos atrás sem verdadeiramente termos testado. Mas quando o Rafael diz, eu já vou dizer... Se ela de facto se consegue concretizar em São Fábrica, por exemplo. Há uma demonstração evidente daquilo que eu estou a dizer. É que neste momento ela já é uma gestão aplicada por várias empresas. Há várias empresas que já elas próprias decidiram aplicar esta semana de 4 dias como uma forma de atrair e ter a capacidade de ir buscar os melhores trabalhadores. Dou-lhe o exemplo concreto da Lamborghini, que é estamos a falar de uma indústria de produção o mais, diria eu, mais tradicional possível, em que está neste momento a testar, começou em dezembro de 2023, estão neste momento a testar uma semana de 5-4, portanto, alternada. Isto para lhe dizer, ou seja, são muitas as formas de que se podem testar de novas formas de organização dos tempos de trabalho. Foi assim também. Muitas das empresas foi assim. 5-4. Muitas das empresas... Não 32, mas 36. Muitas das organizações em Portugal, como o Rafael disse bem, organizações, porque temos uma creche que fez parte e temos a CASES, uma cooperativa que fez parte. Todas as outras são empresas. Respondendo também ao que disse, muito diversificado. Teve empresas do setor do turismo a participar, teve empresas do comércio a participar, teve empresas industriais, teve empresas tecnológicas e de serviços e de consultoria. Verdadeiramente, quem participou em banda larga de uma forma mais expressiva foram as empresas de consultoria e tecnológicas, porque naturalmente também se calhar para aí é mais fácil a organização. Isto para lhe dizer e responder, sim, é possível também em indústrias, como lhe acabei de dizer, no caso da Lamborghini, ela própria está a desenvolver esta nova forma de organização. E, portanto, não só é possível, como os resultados que surgiram do projeto piloto, e não só do projeto piloto, isto já está a acontecer em várias organizações a nível mundial. Dou-lhe o exemplo concreto da Essilor. A Essilor já está a aplicar a semana... Também está em teste. Também está em certo. Mas não tem medo de testar, é só isso. Sim. E essa é uma nota que eu queria aqui dar. Aquilo que me parece, quanto à representatividade, não é? Tivemos 41 empresas, organizações a participar de cerca de 12 distritos do país, portanto, vários sítios do país, e aquilo que eu diria é, idealmente teríamos muito mais, mas isto foi numa lógica completamente, e eu acho que bem, de uma lógica voluntária, numa base voluntária, e aqui confesso, tenho alguma pena que a própria CIP não tenha mobilizado muitas organizações para testarem, porque a lógica deste projeto piloto foi mesmo aprender se valia a pena, se não valia a pena, custos, benefícios. Isso é que eu acho que é a grande vantagem que este estudo e este projeto piloto veio trazer. Aliás, algum preconceito da CIP? Não, absolutamente preconceito nenhum. O que acontece é que a CIP, neste caso concreto, tem a percepção e a noção de que a implementação e a redução de um dia de trabalho sem mais aos trabalhadores tem consequências graves nas empresas. Se trabalham... Vamos lá ver. A Lamborghini é uma empresa muito especial, que também está em teste ainda, uma empresa muito especial no setor automóvel. É uma empresa absolutamente customizada, com uma série de coisas, de produções manuais, etc., que não têm a ver com a produção em série de outras marcas automóveis. Pensar nisto na Mercedes ou na BMW, para já, é uma utopia. Mas, se nós produzimos com alguma eficiência 100 peças por dia, se vendemos essas 100 peças por dia, se vamos reduzir um dia por semana, vamos reduzir 400 peças. E, portanto, isto obriga-nos para mantermos com os mesmos salários, para mantermos os mesmos preços, para mantermos a mesma capacidade de vender, obriga-nos a aumentar os preços. E, portanto, não conseguimos ter ganhos de produtividade de 20% ou de 10% de um dia para o outro. Ou teria de ter mais turnos e com mais mão de obra, que entretanto também não há. Que não existe. Não, mas não é ou. Porque se tivesse mais turnos, mais mão de obra, iria aumentar os custos também.
como é evidente, não é? E, portanto, não é só ou, é I. Aliás, eu acho que é um problema que nós temos em Portugal e às vezes o diálogo chega a ser de surdos, porque muitas vezes é um pouco mais a história do ovo e da galinha. Insiste, vamos aumentar os salários. E nós respondemos, nós só podemos aumentar os salários na medida em que a produtividade crescer. Não podemos aumentar salários sem aumentos correspondentes da produtividade. O crescimento dos salários não é infinito, não pode ser infinito, sem o crescimento. Neste momento, nós estamos limitados pelo crescimento da solidariedade, pelo crescimento da produtividade. Se, ao mesmo tempo em que as empresas começam a estar com as suas margens exauridas pelo crescimento dos salários, se ainda vamos obrigá-las a reduzir também o tempo de trabalho, a dificuldade multiplica-se. E é nessa medida que não é por nenhum preconceito, nem foi por falta de vontade, mas acho também, muito sinceramente, que tendo em conta aquilo que as empresas sentem, se nós se tomássemos essa, em termos académicos, essa iniciativa de desafiar as nossas empresas para reduzirem um dia por semana, não seria muito bem acolhida essa proposta no nosso universo. Ana, mas em termos de política pública, olhando, enfim, estamos a debater um tema que é um tema estrutural, independentemente das questões terem sido avançadas pelo governo anterior, agora poderem ser avançadas pelo governo atual, mas olhando para o futuro, que tipo de incentivos ou de benefícios é que poderia haver por parte do Estado para que as empresas, acolham algumas destas ideias, no fundo, que estão enquadradas numa agenda para o trabalho digno? Eu queria só dar uma nota. Quando o Rafael diz que acha que é uma utopia, eu acho que as utopias existem até serem demonstradas que, afinal, não são utopias. Plenamente de acordo. Por isso é que eu disse por enquanto. Mas não podemos ter medo do futuro. O projeto piloto da semana de 4 dias mostrou exatamente que é possível. E porquê é que eu digo que mostrou? Porque a grande maioria das empresas que fizeram parte decidiram não voltar atrás. Porque 93% dos trabalhadores disseram que não queriam voltar atrás, inclusivamente disseram que o equivalente, no fundo, àquela nova forma de organização que tinham na empresa significava o mesmo do que ter mais 28% de aumento de salário, ou seja, traduziram isso num próprio aumento de salário, como dizia bem Rafael, num momento em que a própria dificuldade, muitas vezes, das empresas em aumentarem os salários, esta pode ser também uma alternativa para o fazerem. E por isso é que, quando o Luís me pergunta que tipo de incentivos é que, do ponto de vista público, podem ser criados para isto, o projeto piloto da semana 4 dias acabou por ser um incentivo indireto para quem quisesse fazer parte. Porquê? Porque a lógica foi criarmos uma equipa de consultoria com o professor Pedro Gomes e a professora Rita Fontinha, que, no fundo, ajudaram quase como consultores cada uma das organizações a adaptarem-se. Isto porquê? Porque a semana de 4 dias é também, e eu acho que nisso teve resultados muito interessantes, é também um projeto colaborativo de aumento da produtividade das organizações. Porquê? Porque, no fundo, isto não foi só vamos lá cortar um dia do trabalhador, até porque, em média, a redução foi de cerca de 13% no horário semanal das pessoas. Porque implicava que quer empresa, quer trabalhadores aceitassem fazer parte. E, portanto, era tudo uma lógica dialogado e feita em conjunto. Segundo, porque implicou em todas as organizações, e é muito engraçado ver o que é que cada uma das organizações teve que fazer para se adaptar, reorganização de processos, feita em conjunto. Isso é extremamente interessante perceber. Dou um exemplo concreto. A reorganização de processos, nomeadamente a eliminação de passos, otimização de processos feita em conjunto com os trabalhadores, o que é muito interessante na ótica da produtividade e do aumento da produtividade. Depois, reorganização também nomeadamente, turnos, e, portanto, isto implicou com os próprios trabalhadores renegociar a forma como os turnos estavam organizados, nos casos em que há turnos, e, noutros casos, até acho que todos nós compreendemos, implicou, por exemplo, a diminuição do tempo despendido em reuniões. Portanto, com uma lógica de reuniões mais eficientes e mais eficazes, acho que todos nós percebemos o que é que isto significa. Portanto, eu diria, o projeto piloto, eu considero que foi crucial para mostrar que não é uma utopia, que é possível, em diferentes tipos de setores e atividades, aprendendo o que é que correu mal e o que é que correu bem. É um incentivo, e eu acho que este incentivo devia continuar do ponto de vista de haver uma equipa de consultoria, que é o próprio Estado que está a disponibilizar as organizações para aquelas que queiram aderir, terem
consultoria especializada, porque isto implica mesmo ciência, no fundo, na otimização e da aplicação da própria semana dos 4 dias, ou outro tipo de novas organizações de trabalho. Eu acho que também se podia dar outro passo, nomeadamente de incentivo fiscal ou outro tipo de apoio do ponto de vista de financeiro por parte do Estado a organizações que queiram fazer parte. O que é que isto significa? Quando o Rafael estava a falar sobre a evolução dos salários, eu aqui também não posso deixar de dizer que eu acho que a evolução dos salários, acho que com muito orgulho, de facto houve uma grande capacidade de país de valorização dos salários desde 2015, que ainda não chega. Acho que foi um passo importante que demos, mas que tem que continuar. Mas resultou também do acordo de rendimentos que celebramos com os parceiros sociais. E aqui tenho que dizer, só é possível o aumento dos salários com um compromisso coletivo das empresas e dos trabalhadores. Portanto, não é o Estado que, por decreto, decide o aumento dos salários. Decide, sim, o aumento do salário mínimo, que teve um efeito arrastador sobre os outros salários, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso, e mais uma vez com muito orgulho, acho que mostramos que era possível, porque se estivéssemos à espera só de quando tivéssemos a demonstração do aumento da produtividade e aí aumentássemos, acho que nunca teria havido o aumento do salário mínimo como houve, e eu acho que esse teve um efeito também de aumento da produtividade e também aumento do crescimento económico em Portugal. O peso dos encargos fiscais, e não só, do Estado, junto da entidade patronal, os encargos que tem para com o trabalhador são de tal forma, pergunto eu, asfixiantes que é muito difícil alguém que queira aumentar aquilo que paga ao Estado e que o trabalhador, no fundo, desconta. É um constrangimento ou não? Luís, por isso é que essa matéria era, aliás, uma das matérias que constava do acordo de rendimentos com o objetivo de diminuição da carga fiscal sobre o trabalho, precisamente como uma das peças do puzzle para que este crescimento aconteça, com capacidade também de dar o espaço às empresas, do ponto de vista também, e o espaço aos trabalhadores, no fundo todos contribuindo com o seu papel. O Estado a diminuir a carga fiscal sobre o trabalho, as empresas a aumentarem os salários. E, portanto, não vamos ser ingênuos. Se compararmos, nomeadamente, o salário médio português com os salários dos nossos países competidores, como aliás falava o Rafael, e temos que pensar também nisso, não é? Então, estamos a pagar o mesmo aos trabalhadores que os nossos competidores também estão a pagar. Acho que percebemos que temos mesmo que fazer ainda um esforço significativo para que isto aconteça. Porque eu acredito, e acho que há evidência, Portugal demonstrou isso de uma forma inequívoca ao mundo, que pagando melhor aos trabalhadores, isso é também crítico, pagando melhor e conseguindo haver uma melhor capacidade de conciliação da vida pessoal, familiar e profissional. Acabámos por não falar das vantagens da semana de 4 dias, mas acho que isso ficou evidente no projeto piloto e no resultado que foi apresentado, nomeadamente a diminuição do stress, o aumento da capacidade e disponibilidade do trabalhador para, quando está a trabalhar, estar completamente dedicado à sua função e, portanto, aumentar a produtividade. Isto é a condição crítica para o crescimento. O crescimento depende da capacidade de valorizarmos os trabalhadores, de pagarmos mais aos trabalhadores, de darmos condições aos trabalhadores para terem uma melhor capacidade de conciliação da sua vida pessoal e familiar, porque, aliás, sabemos que isso é condição crítica para muitos deles, nomeadamente os jovens, decidirem onde querem trabalhar. Num mundo global, em que na Europa todos os países estão a lutar pela disputa de talento, ou nós, como país, temos esta capacidade de perceber que a valorização do trabalho é a peça-chave decisiva para darmos o salto e o crescimento que temos demonstrado que é o caminho certo, ou voltar a velhas fórmulas, acho que já ficaram no passado demonstradas, que se ficássemos à espera de aumentar, por exemplo, o salário mínimo em função de 200 mil requisitos, nada tinha acontecido e não tínhamos crescido, nem tínhamos tido a capacidade como país, nomeadamente, de ter aumentado em 1 milhão a nossa população ativa, fruto, eu acho, da grande capacidade que as empresas tiveram de serem atores extraordinários nesta capacidade de mobilização. Rafaela, a peça-chave é o Estado diminuir a asfixia sobre as empresas e os trabalhadores? A carga fiscal é uma tenaz que atrofia o crescimento. Mas antes só queria voltar um bocadinho atrás, só para referir que nós não temos medo do futuro.
E a questão das utopias não tem nada a ver com isto. O que neste momento nós entendemos é que não é sustentável reduzir o tempo de trabalho nestes termos. A melhoria das condições de trabalho é também cada vez mais uma realidade por força dos estímulos que as próprias empresas têm sentido de uma forma geral, pelo próprio mercado, as exigências do mercado, a autoconsciência e todo um contexto que leva as empresas a remunerarem cada vez mais os seus trabalhadores, leva as empresas a conferirem cada vez melhores condições de trabalho aos seus colaboradores, aos seus trabalhadores, para não utilizar a expressão colaboradores, porque há quem não a entenda bem, mas a verdade é que nós não podemos tirar tantas conclusões tão otimistas como essas de 40 organizações empresariais de pequena dimensão. Acho que as empresas industriais, que são aquelas que criam valor acrescentado, e não só, mas também outras empresas de distribuição, de serviços, de tecnologia, essas empresas que criam valor acrescentado e em que assenta a economia portuguesa, e a indústria transformadora é o principal alicerce da economia portuguesa, a par do turismo, essas empresas, aliás, que lhe diz muito, essas empresas não têm condições neste momento para este tipo, e por isso é que eu digo que é uma utopia neste momento, porque as empresas estão bem organizadas, as empresas têm eficiência e têm as margens exauridas, têm feito um esforço, e é interessante para as empresas fazer um esforço no sentido de aumentar os salários. Não se pode exigir que, para além de aumentar os salários, recortem ainda no tempo de trabalho. Encantado da vida que as empresas que participaram no estudo, as 40 empresas que participaram, ou organizações que participaram no estudo, se querem prosseguir, é verdade que isso de facto está no seu arbítrio e acho que o devem fazer essas empresas. Agora, o que não se pode é impor a ninguém, porque nem a produtividade, nem o crescimento se conseguem determinar por decreto. E para concluir e para responder à tua questão, é verdade, e comecei por dizer, que a carga fiscal é muito grande, que os trabalhadores têm feito um esforço no sentido de se manterem nas nossas empresas e de contribuir para aumentar a produtividade. As nossas empresas têm feito um esforço no sentido de aumentar os salários e líquidos dos seus trabalhadores. Compete agora ao Estado, ao terceiro pilar, digamos assim, fazer a sua obrigação, que é reduzir a carga fiscal e aumentar os rendimentos líquidos das famílias, aumentar o rendimento líquido dos trabalhadores. E julgo que é esse o caminho. E temos que falar em crescimento, aumento dos rendimentos líquidos e depois, nessa altura, começamos a tentar desenvolver as tais utopias. Espero ter a oportunidade de vos convidar para continuarmos a debater, que agora não temos muito mais tempo, e agradecer muito, mais uma vez, a vossa disponibilidade. Obrigada. É tudo. Já sabe que pode ver este debate no site amanhã.sapo.pt, também na Euronews, aliás, fica disponível no canal YouTube em português, e pode ouvir o podcast e, claro, como sempre, ler no jornal Portugal Amanhã, que sai com o sol. Conto consigo na próxima semana.